Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e lhe pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Tal como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, eles recolherão do seu reino todos os escandalosos e os que praticam o mal, e os jogarão na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. O texto do Evangelho de hoje, que é a explicação da parábola do joio e do trigo, traz várias mensagens que nós podemos extrair. Uma delas é que Deus tudo vê e dá oportunidades iguais a todos, para os justos e para os injustos, para os bons e para os maus. E muitos não entendem por que Deus age assim. Alguns ficam, mas por que Deus logo não manda um raio, fulmina e destrói a maldade, extermina com quem é criminoso, com quem é mau? Então pensam, não seria melhor logo Deus erradicar os maus, tirar os maus do meio dos bons e assim os bons, os que são bons, não sejam prejudicados pelos maus? Essa é uma visão simplista da realidade, né? De encarar a complexidade das relações e da ação do mal no mundo, né? É o que tenta explicar a parábola do joio e trigo. O dono da plantação do trigo não permite que os empregados arranquem o joio. Não que ele esteja protegendo o joio, mas essa atitude tem dois significados importantes. Vejamos. O primeiro é a chance que é dada, né, tanto para o mal quanto para os bons, para os injustos, para os oportunistas, chance de se converterem, de mudarem de vida. Não arranca logo porque, enquanto há vida, a possibilidade de mudança, de conversão, de reorientar a vida. Deus tem dado essa chance para nós, é o que nós podemos ver nessa parábola. Mas até quando essa chance ainda vai existir para nós? A outra explicação, a segunda explicação, que não exclui a primeira, é a preocupação de cometer injustiças ao arrancar o joio do meio do trigo. Ao arrancar o joio, pode ser que esteja também arrancando o trigo, ou seja, quantos inocentes pagam pelos pecados dos culpados? Então, às vezes, tem que ter paciência, tem que esperar. Por exemplo, nos sistemas prisionais, nas cadeias, né? Às vezes se descobrem casos em que pessoas inocentes foram presas por engano, ou por negligência, por erro de autoridades, por descuido de autoridades. Nesse caso, na tentativa de arrancar o joio, arrancou-se o trigo também. Por fim, o fato de se esperar o tempo da colheita para separar o joio do trigo mostra que é pelos frutos que se reconhece quem são os bons e quem são os maus. É pelo fruto que se reconhece, por isso que é necessário esperar. Diz um ditado popular: ninguém traz estrela na testa. Ou seja, nem sempre dá para saber quem é bom e quem não é bom, apenas olhando, apenas pela aparência. As aparências enganam, diz outra expressão popular. Os lobos, às vezes, estão disfarçados de cordeiros e fica difícil saber quem é lobo e saber quem é realmente cordeiro. O joio se parece tanto com o trigo na fase de crescimento que é difícil saber qual é um e qual é outro. Somente na colheita, somente no tempo da colheita, através dos frutos que serão manifestados, se saberá qual é o joio e qual é o trigo.
Assim, os discípulos pedem que Jesus lhes explique a parábola do joio. A explicação que Jesus dá mostra quem é o semeador, o que significa o campo, o que é a boa semente, quem é o joio e quem é o trigo. Além disso, mostra quando se dá a colheita, quando que vai ser a colheita e quem serão esses ceifadores neste dia da colheita. E tudo converge para o ensinamento, tudo está direcionado, o foco principal é esse. Tudo converge para o ensinamento do agir correto, de agir conforme a vontade de Deus. É exatamente isso que nos mostra a liturgia da palavra de hoje. Vamos à nossa oração. Senhor, hoje, novamente visitando essa parábola do joio e do trigo, nós te clamamos o seu Espírito que nos faça verdadeiramente trigo, pessoas que realizam a tua vontade, que entendem o seu desejo, que entendem o seu coração e experimentam na vida fazer a sua vontade, Senhor. Não queremos viver apenas de aparência. Não queremos, Senhor, que nós sejamos apenas parecidos com o trigo. Nós queremos de fato ser trigo e queremos assim dar frutos bons. Mas para isso nós precisamos da seiva do Teu Espírito Santo, que esteja dentro de nós, nos tornando fecundos, nos tornando capazes de ser bons, nos tornando capazes de ser dóceis e obedientes. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem paciência e não arranca o joio do meio do trigo, porque o Senhor quer dar ainda uma oportunidade para que todos aqueles que são como o joio ainda encontrem um novo caminho na vida, modifiquem o seu comportamento. Nós também, Senhor, queremos aprender de Ti essa paciência, de esperar que essa pessoa que às vezes parece ser joio na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas relações pessoais, queremos ter paciência com essas pessoas, para que um dia também nós possamos vê-las mudarem de vida, com a Tua graça. Nós intercedemos por elas, consagramos essas pessoas a Ti e a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Sua paciência. Obrigado, Senhor, pela chance, pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.